fiz uma pergunta gigantesca para os pais ajudarem aí. Qual a única forma de ser salvo? Qual a única forma de ser salvo? Tá bom? Para ajudar as crianças aí a responder. Às vezes a gente usa... Baixa um pouquinho o retorno, por favor, irmão. Às vezes a gente usa frases que eles não entendem direito, né? E a ideia é alcançá-los. Então vamos lá. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Nós iremos, a partir de hoje, dar um outro salto em relação à narrativa, à história que nós temos trabalhado aí já há algum tempo, né? Chegamos ao final da primeira viagem missionária, não é? Que os missionários vão dar aquela pausa estratégica, não para descansar, nem para ver o quanto eles trabalharam, mas porque surgem algumas questões aí que nós iremos ver. Atos capítulo 15, nós iremos ler do verso 1 ao verso 5 somente. Queridos, esse é um contexto bastante... essa é uma passagem bastante grande. Ela tem aí seus 40 versículos. Nós poderíamos pregar nos 40 versículos, mas com certeza nós iríamos atropelar muita informação importante aqui, porque a nossa série, né, nasce uma igreja. Nós estamos percebendo como a igreja nasceu efetivamente. E fazendo essas aplicações na vida da igreja do Parque Veredas e como nós podemos, o máximo possível, nos aproximar do que foi feito no passado, entendendo a importância de que coisas que ficaram no passado, algumas delas não tem jeito, mas outras nós podemos aplicar aqui. E por isso eu decidi ir por partes, porque, como eu falei, é uma história muito grande. Então, eu não quero atropelar o texto bíblico, longe de mim isso, Deus o sabe, essa não é uma boa atitude. Então, nós vamos ler essa primeira parte. Eu me esforcei bastante para tentar ver outras divisões do texto em que abrangia um pouco maior os versículos, né, para a gente dividir em no máximo 3 aí, mas eu teria algumas dificuldades de explicar algumas coisas que acontecem aqui. Então, por isso que eu já estou explicando aos irmãos, o verso 15 é grande, então nós iremos nos deter nessa belíssima história. E como eu disse também, a história, quando nós vamos pregar ou dar um estudo em livros como Atos, nós precisamos respeitar a história. Nós não podemos simplesmente dizer assim, olha, esse ponto aqui, aquele ponto ali. Não é isso, a gente precisa trabalhar cenas. O que está acontecendo aqui, depois aqui e se conclui ali. Às vezes nós vamos ter histórias, por exemplo, que começam no capítulo 1 e terminam no capítulo 1. Nós vamos ter histórias que começam no capítulo 1 e vão terminar lá no capítulo 10. Entendeu? Então, não é como os Salmos, por exemplo. Os Salmos, ele é um bloco só, geralmente, dentro de um bloco maior e dentro de um outro bloco maior ainda. Por que é importante dizer isso? Você precisa se acostumar com a estrutura bíblica que Deus estabeleceu. Dentro da Escritura, nós temos, assim, variados estilos literários. A gente não lê Salmos do mesmo jeito que a gente lê narrativas. A gente pode até ler, mas a gente não deve fazer isso. A gente não pode ler Juízes achando que vai ser do mesmo jeito que nós vamos ler Apocalipse. Então, você precisa se acostumar. Quando você estiver lendo um livro, você não está entendendo nada, procure informações. Por que eu não estou entendendo? Por que o profeta está dizendo isso? Não é?
Isso é muito importante. Isso vai te ajudar, vai enriquecer a sua leitura. Pastor, então eu tenho que estudar a Bíblia para poder ler a Bíblia? É isso mesmo. Para que você tenha mais proveito. Porque muitos fizeram o contrário no passado e surgiram as heresias que surgiram. Na verdade, surge até hoje, né? A gente tem uma ideia, essa ideia a gente faz assim, eu acho que ela combina com o texto tal. E impõe a nossa ideia sobre o texto, erro básico, né? E depois vai se enrolar, porque o texto pode não estar falando daquilo. E eu digo isso para vocês com todo carinho e cuidado, porque essa é uma tarefa semanal que nós fazemos, quase que diária, e dá muito trabalho. Então, gostaria de instruir você a que você fizesse isso, que você olhasse para o texto de uma forma apaixonada pelo texto do Senhor. E assim faremos no capítulo 15 de Atos, que diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que o observem a lei de Moisés. Santíssimo Deus, mais uma vez nos aproximamos da Tua palavra e reverentemente suplicamos que o Senhor ilumine-nos, a fim de que possamos entendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, na dispersão que nós temos geralmente na hora da pregação. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder a atenção com a fofura das crianças, com o calor, com o irmão ao lado, com o barulho, e que com todos os outros itens, ó Deus, que muitas vezes dessa lista dobram, ó Pai, na hora da pregação. Ajuda-nos, ó Deus, a focarmos aqui e entendermos a Tua santa palavra, para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos a urgência disto, da compreensão dela, e usa o Teu servo para o louvor da Tua glória. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos somente. Amém. Irmãos, nós temos visto ao longo da história da humanidade que Deus dotou os homens, né, a humanidade, com uma engenhosidade, uma capacidade criativa incrível. É só a gente assistir esses vídeos, né, esses programas de tecnologia, que a gente fica assim vidrado. Recentemente eu estive em uma exposição de carros elétricos e eu achei fantástico. Eu gosto de carro, assim como todo brasileiro, e eu fiquei olhando para aquilo, gente, onde vamos parar? A qualquer momento, os pneus não serão mais necessários, e nós voaremos pelo céu do mundo afora. A qualquer momento, nós seremos, assim, blindados com uma nova invenção. Nós não vamos precisar mais de gasolina. O combustível vai ser o oxigênio. Olha que beleza. Já pensou? Você assopra lá no... E está tudo certo. O homem é assim. Deus dotou o homem com essa engenhosidade, essa incrível capacidade de criar a partir da criação. E eu acho particularmente isso maravilhoso. Não é? Porque nós vamos olhar, por exemplo, para as maiores construções do mundo. E agora, eu quero que você pense assim, não somente na revolução tecnológica que nós vivemos, né? Mas você pense no Taj Mahal, aquele monumento maravilhoso. Pense nas pirâmides. Milhões de pessoas por ano vão ver aquele monte de pedra lá, né?
empoeirado, cheio de areia, anualmente. Pense também na ponte Rio-Niterói, aqui no nosso querido Brasil. Pense no Corcovado. Pense, sim, em todas essas construções maravilhosas. Pense na Torre Eiffel, que tem, que aquece o coração dos românticos, né, para celebrar um dia dos namorados, ou casamento, alguma coisa assim, naquele local. Pense aí também, por exemplo, uma das pouquíssimas, e eu não pesquisei sobre isso, mas eu acredito que, se não das únicas, das pouquíssimas construções que é possível ver do espaço, a muralha da China, que rasga por 20 quilômetros, se eu não me engano, 8 ou 20 quilômetros, não lembro. Mas é um negócio gigantesco, maravilhoso. E se nós pensarmos, por exemplo, no passado, nós vamos encontrar esse. Mas, mais recentemente, em 2008, se eu não me engano, foi construído o maior arranha-céu do mundo, o Burj Khalifa. Já ouviu falar? Mas desde 1908 vem uma briga para quem constrói o maior prédio. Isso não é muito novo, né? A gente tem essa briga desde a Escritura, né? Vamos construir, vamos fazer nosso nome muito mais alto, que chegue aos céus. Eu estava vendo, na pesquisa sobre a engenhosidade humana, eu estava vendo a evolução desses prédios. E como o maior deles, hoje o Burj Khalifa, que é uma construção maravilhosa, está infinitamente distante daquele primeiro grande prédio que foi construído na Inglaterra. Pense nisso. Pense nesses 800 e tantos metros de altura do Burj Khalifa. E detalhe, já tem projeto para construir. O Burj Khalifa, 800 metros, 880, se eu não me engano. Já tem uma tal de Torre Jeddah, acho que é isso, Jeddah, que quer alcançar 1 quilômetro de altura. E tem uma outra que quer bater esse recorde, que está em projeto, a base já está em construção. Tudo lá no Oriente Médio. Tudo para aqueles lados lá, por onde foi mais ou menos ali, onde foi a Torre de Babel. Eu acho que não seja coincidência. Mas o ser humano é, assim, extremamente engenhoso. As mais perfeitas e irretocáveis construções, tecnologia, ainda brilha aos nossos olhos. Pesquise aí depois em casa as maiores pontes, as mais belas pontes construídas, e você vai se deliciar com a engenhosidade humana. No que diz respeito a projetos e construções, o ser humano é imbatível. Dentro aqui do espectro humano, nós vamos ter dificuldade de encontrar coisa mais bela. Mas quando nós olhamos para a criação como um todo, obviamente, da mesma forma em que a primeira construção lá, que foi construído, um grande prédio lá na Inglaterra, não se compara hoje ao Burj Khalifa, infinitamente superior. A construção e a obra de Deus está anos-luz. Mas existe uma obra que, por mais que o homem tente, ele não consegue, que ele não chega perto. Ele pode se esforçar, ele pode gastar dinheiro. Foram gastos 1 bilhão e alguma coisa assim, alguns milhões, na construção do Burj Khalifa. 1 bilhão é muito dinheiro. É muita coisa. Eles estão construindo agora, né, lá para o lado do Oriente Médio, cidades inteiras dentro do mar. Não tem mais espaço naquela região, eles estão avançando para dentro do mar. Né? Quem já fez alguma viagem lá para aquela região já deve ter visto isso. Mas tem algo que o homem não consegue se aproximar, mas nem sonhar de longe, da beleza, da suntuosidade, da complexidade, que é a sua própria salvação. A obra da redenção, que foi idealizada, executada pelo próprio Deus, não precisa de suporte, não precisa de limpeza, não precisa de manutenção, não precisa de comparação. Ela é simplesmente perfeita. Assim como o próprio Cristo mesmo disse, quando ele, cravado na cruz,
brada aos quatro ventos, tetelestai, está consumado. Essa ideia de estar consumado, ele está dizendo, esse verbo quer dizer exatamente isso, está perfeito, completo. A obra da redenção é perfeita, é completa. Por mais que tentemos, fazer algumas comparações, nós vamos nos deparar em situações que o homem, por exemplo, já construiu. Existem construções tão milimétricas que nós não conseguimos ver a olho nu. Já existem construções que são desenvolvidas para funcionar numa escala que precisa de microscópio para poder ver. Consegue perceber, gente? O avanço da medicina é um negócio maravilhoso. Não pode ser chamado outra coisa senão de milagre, por mão de homens. Como que um comprimido tão pequeno a gente toma em alguns minutos, some a dor de cabeça? Como que a gente pode usar um aparelho tão simples como um óculos e poder enxergar melhor? Como que a gente pode? Isso tudo está dentro do espectro da ação humana. O que nós vamos perceber aqui é que isso que nós queremos retratar não é possível ser tratado com as mãos humanas. Ao longo da história, nós vimos muitos tentarem, mas sem conseguir chegar, mas nem perto, mas nem quilômetros da complexidade e da perfeição da obra divina da salvação. Queridos, precisamos relembrar disso constantemente. A igreja nasce sobre os alicerces da obra redentora de Cristo. E não precisa de mais nada. A salvação é plenamente perfeita. Desculpa a redundância, mas precisamos relembrar isso. A salvação é perfeita. Alguns de nós vão pensar e defender essa ideia claramente, mas na vida prática, agem como se pudesse dar uma forcinha para Deus. Eu vou fazer aqui dar um jeitinho aqui. E não vamos nem falar da questão do evangelismo, porque a gente quer convencer, a gente quer converter as pessoas, a fim de que elas creiam efetivamente em Deus, sendo que isso não cabe a nós. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Talvez você não tenha ouvido algo novo, mas eu gostaria de refletir com vocês nesses 5 versículos, para você relembrar que a salvação é uma obra maravilhosa da graça de Deus e só é conseguida por meio da fé em Cristo Jesus. E nada tem a ver com eu aceito. Nada tem a ver com o esforço humano para ser salvo, mas somente pela graça. Então nós vimos aí no último domingo o martírio de Paulo, sua abnegação, as marcas que surgem no caminho do estabelecimento da igreja, do verso 19 até o verso 28, nós vimos isso. E nós vimos também como isso deve nos motivar a deixar as marcas do sangue por onde nós passamos. As marcas do sangue do Cristo. E essas marcas do sangue do Cristo vai moldar, vai direcionar a igreja para o caminho, para a direção a qual ela deve seguir. Então, hoje veremos aí que muitos querem acrescentar obras para que a salvação seja completa. Rituais, práticas litúrgicas, as chamadas tábuas de salvação, um termo utilizado de forma técnica em algumas pseudociências, vamos dizer assim. Mas a igreja nasce, querido, cresce e se reproduz somente pelo que Cristo fez, e seus efeitos são duradouros por toda a eternidade. Eles não, como eu já disse, não precisam de mais nada. Então, tendo dito isso, vendo o contexto, vamos analisar aqui as cenas agora. Lembram disso? A narrativa, as cenas. Então, a primeira cena que eu quero mostrar para você de forma introdutória é a cena um passo atrás. Paulo sendo apedrejado, no finzinho da nossa última perícope, do verso
25 do capítulo 14, tá bom? Olha aí. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. É a partir daqui. Porque isso está ligado ao capítulo 15. Aí a cena continua, é a mesma cena, tá bom? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Então, Paulo já havia passado por aquele perrengue todo, juntamente com Barnabé. Ele volta para a cidade, toma fôlego e sai, e volta a visitar as igrejas. Isso é uma estratégia do apóstolo Paulo. Ele passava, vamos imaginar o seguinte, ele vem lá de Mogi das Cruzes, aí passa em Suzano, passa em Poá, passa em Itaquá, passa no Itaim, passa em São Miguel, passa no Hermelino. Chegou no Hermelino, ele fica um tempo lá no Hermelino, depois ele volta novamente, aí vem Hermelino, São Miguel, Itaim, Itaquá, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes. Nessa ida ele vai plantando a igreja, nessa volta ele vai estabelecendo aquilo que ele já plantou. Ele volta conversando com a liderança, ele volta, como está a igreja, irmão? No que eu posso ajudar? Como que eu posso ensinar na escola dominical esse domingo? Quero falar com os irmãos a respeito do quanto Deus tem abençoado a gente. Então, essa é a estratégia dele, ele vai fazer isso, fez isso nessa primeira viagem, vai fazer na segunda e faz na terceira. Na terceira, se não me engano, né? Não tenho certeza da terceira, nós vamos chegar lá. A grande questão é, o apóstolo Paulo faz isso. Nessa comitiva, nessa viagem missionária aqui, ele fez a mesma coisa. Então, ele está pregando, ele tem que sair, porque o povo queria matar ele. Na verdade, acharam que tinham matado ele. Ele sai, e quando ele sai, como nós vimos a partir do verso 24, ele atravessa a Pisídia, uma região, e vai para outra região, a Panfília. E tendo anunciado ali em Perge, desceu a Atália, e dali navegaram para a Antioquia. Importante dizer, irmãos, que essas viagens não eram viagenzinhas simples. Como eu acabei de ilustrar aqui, que, por exemplo, meio-dia a gente consegue fazer isso. A gente vem de Mogi, né, passa, faz esse corredor todo que a gente fez, até chegar a Hermelino, depois a gente volta. A gente pode até fazer mais, né? Se for algo rápido, uma paradinha aqui, outra ali, a gente consegue fazer mais. Aqui eram quilômetros. E no caso aqui, desse exemplo que nós vamos ver aqui, que há uma determinação, eles rodam 400 quilômetros. De carro, não, né? A pé, provavelmente, ou a cavalo. Em alguns trechos aqui, de barco, como a gente vê aí, navegaram, no verso 26, navegaram para Antioquia, não é? Que Antioquia é essa que a gente viu aí? A capital da Síria, certo? Lembre-se, tem 3 Antioquias, né? A gente já viu uma delas e nós vamos ver mais para frente as outras. Então, nós temos estabelecido isso. Paulo está agora em Antioquia. Está feliz ali, falando, irmãos, olha só, nós passando por essa cidade, Deus converteu milhares de pessoas, nós curamos, teve até um povo doido lá que queria adorar a gente, achando que a gente era um deuses, sabe? Teve um sacerdote maluco que se apresentou lá querendo oferecer animais em sacrifício a nós. A gente se levantou e disse, não façam isso, porque nós somos homens como vocês, e a gente ficou muito triste, e a gente se esforçou bastante para que eles não adorassem a gente. Depois teve um outro lugar, que a gente chega lá em Icônio, a gente tem um enfrentamento lá com alguns irmãos da sinagoga, depois a gente vai para Listra e tem um coxo, um aleijado, né, que a gente cura, e Deus foi fazendo maravilhas, e Deus vai curando, e Deus vai trazendo pessoas, as pessoas vão se convertendo, a gente vai estabelecendo a igreja. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Olha quanta coisa Deus tem feito. Olha como Deus levantou a igreja de São Miguel Paulista, depois, antes disso a igreja do Braz, depois a igreja de Hermelino Matarazzo, a igreja de São Miguel, e foi estabelecendo até que um dia o conceito da igreja do Itaim
teve a ideia de trazer o evangelho um pouco mais para cá, para sustentar algumas igrejas, algumas famílias que estavam por aqui. Em 99 a gente vem para cá, e depois a gente da Rua Torquato de Carvalho, a gente vem para a Rosa Silvestre, depois da Rosa Silvestre agora a igreja vai expandindo, crescendo, amadurecendo, a gente vem para a Margarida Africana, e aqui nós estamos. Foi de propósito esse acelero, para você entender a alegria que deveria estar no coração desses irmãos. E como Paulo e Barnabé ia falando isso para a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera. Nós nem imaginávamos que na década de 70 Deus ia plantar um povo, uma ruazinha feia, estranha, curtinha no Itaim Paulista. Depois disso, mais alguns anos, o trabalho seria expandido. Ele está feliz, porque o evangelho estava avançando. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Muitos perrengues aconteceram, tanto nesse exemplo, quanto no nosso exemplo mesmo. E vamos ver aqui o que está acontecendo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Indivíduos não autorizados. Indivíduos que não deveriam estar ensinando. Indivíduos que deveriam se colocar no lugar deles e ouvir a liderança da igreja. Olha o que acontece aí. Verso 1. Fala apenas alguns indivíduos. Lucas não diz seus nomes. Lucas não deixa claro exatamente, olha, foi José, Maria e João. Ele simplesmente diz alguns indivíduos. Propositadamente, com certeza. Podemos inferir que esses indivíduos, tá bom, irmãos? Que esses indivíduos são crentes. Isso é o mais complexo de tudo. É gente do meio da igreja, que começa a ensinar uma heresia profunda, que tem raízes até os nossos dias. Não era algo simples. Por que eu digo podemos inferir? Porque ao longo da história, os grandes teólogos que já se debruçaram sobre esse texto, alguns vão discordar. Vão dizer, não, isso aqui era joio no meio do trigo. Isso aqui era gente picareta que estava dentro da igreja e, dando alfinetadas e dizendo assim, esse pastor não sabe muito do que ele está falando. Olha, aquele professor da escola dominical, não sei não. Eu acho que tem que ser assim. Não é? Alguns vão pensar assim, outros vão pensar de outra forma. Mas nós vamos assumir aqui que esses indivíduos eram crentes. Vou dar os motivos mais para frente. O verso 5, que é um dos motivos, diz assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Olha só, aqui é uma coisa, lá no verso 1 é outra coisa. Verso 1 é uma cena, a introdução do que está acontecendo, o início do debate, certo? Então, aqui nós temos o início do debate e nós temos os personagens sendo apresentados, os indivíduos. No verso 5, diz que eles haviam crido. No verso 1, não. Só que eles estavam ensinando algumas coisas estranhas. Só que essas coisas estranhas são as mesmas coisas que no verso 5 aqui nós encontramos. Vamos continuar tentando entender o que está acontecendo aqui. O que esses homens ensinavam? A prática da circuncisão para ser salvo. Ou seja, o apóstolo Paulo está vindo de um contexto de expansão da igreja. Juntamente com Barnabé, muitas pessoas haviam crido. Nós vimos lá no capítulo 10, no capítulo 4, as maravilhas que Deus tem feito. Nós vimos, sobretudo, no capítulo 10, a conversão de Cornélio. Lembram disso? Cornélio, que a gente falou recentemente na escola dominical. Cornélio é gentil. Imagina o seguinte, Pedro está falando para Cornélio, evangelizando Cornélio, e Cornélio, de repente, diz assim, eu creio, eu quero fazer parte dessa igreja. Aí Pedro diz para ele assim, olha,
Ok, você vai ter que ser circuncidado. Foi isso que Pedro fez? Não foi. Pedro batizou Cornélio e todos os da sua casa, e eles foram aceitos na família. Agora tem um grupo em Antioquia dizendo que para ser salvo é necessário praticar as obras da lei. Como assim? O apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro e todos os outros grandes evangelistas nunca ensinaram isso. Jesus nunca ensinou isso. Na Escritura você não vai encontrar subsídio na nova dispensação, na nova aliança, no período, na plenitude dos tempos, em que o mestre está ensinando aqui, dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a lei teve o seu papel, foi cumprido, isso fica no passado agora, porque tudo que era praticado lá no passado eram sombras do que haveria de vir. A realidade está com vocês, sou eu. A promessa está aqui cumprida. E agora um grupo se levanta e diz, não, eles têm que ser circuncidados. Com que base vocês falam isso? Por que vocês estão ensinando isso para nós? Mostra na Bíblia aí. Eles iam na Bíblia, Levítico capítulo 12. Vamos lá, abra aí, Levítico capítulo 12. Aproveite, raramente eu faço isso. Dá essas passeadas de 400 textos. Vamos lá. Levítico capítulo 12, versículo 3. Alguém leia em alto e bom som. Levítico 12, versículo 3. Vocês viram? Tem que circuncidar. E eles não estavam entendendo que o que estava acontecendo aqui era um outro momento que a igreja estava vivendo. A prática da circuncisão ficou no passado. Então era isso que eles estavam ensinando. Eles são autonomeados. Esses que gostam de chegar nos lugares e dizer assim, olha, ok, a igreja pensa assim, mas eu penso assim. Ok, tudo bem, você tem liberdade para pensar o que você quiser, mas me prove biblicamente. Assim, os servos de Deus caminharam ao longo da história. Com isso, afirmam que Deus não aboliu a circuncisão. Com esse ensino, eles estão dizendo assim, olha, não foi suficiente. Deus não aboliu a circuncisão. É preciso continuar fazendo a circuncisão. Agora lembre-se da introdução. A obra de Deus, a obra da redenção, executada por Cristo, precisa de ajuda? Precisa de muleta? Precisa de algum ritual? Precisa da sua participação para que aconteça? Obviamente que não. Paulo e Barnabé se opõem e a discussão é grande. Olha aí, verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Entenderam? Paulo e Barnabé se levantam e dizem, ops, espera aí, não é isso não. Ao longo da história, nós temos visto já há alguns anos, acredito aqui por volta de uns 30 anos, né, que isso deva ter ocorrido, os apóstolos não têm ensinado isso. Quem autorizou vocês a ensinar dessa forma? Queridos, o termo utilizado aqui para demonstrar não pequena discussão, contenda e não pequena discussão, é um termo que evoca uma ideia assim, olha, a briga foi feia. O pau fechou, como a gente diz lá. E espero que não literalmente. Mas foi uma grande discussão que Paulo e Barnabé fizeram para enfrentar esses alguns irmãos que estavam ensinando heresia. E o verso 2 continua dizendo, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Lembra, eles estão em Antioquia, eles vão para Jerusalém. Subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão.
A igreja havia crescido, estabelecido, e pelo jeito, como os nossos irmãos pentecostais dizem muitas vezes, a igreja sede, não é? Fica em Jerusalém. Então, a gente precisa ir para lá resolver isso. Então, eles formam uma comitiva e dizem assim, olha, a briga está feia aqui. Eles não reconheciam a autoridade do apóstolo Paulo como deveria, né? Alguns deles. Tanto que na carta aos Coríntios, a gente vai ver o pessoal duvidando de Paulo. Para nós hoje, Paulo é o maior teólogo que existiu de todos os tempos. É fato isso. Mas perceba, Paulo era um missionário, grande pregador da palavra de Deus. Alguns tinham medo de Paulo ainda, porque ele havia perseguido a igreja. Né? Mas a grande questão é, eles não respeitavam Paulo assim como seu pastor, como seu apóstolo, né? O chamado apóstolo fora de tempo. Mas começam a esse bate-boca e os irmãos de Antioquia, igreja sábia, estabelecida, diz assim, ok, há uma grande divisão aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar a situação para a igreja sede. E esse assunto todo é levado até a igreja sede, em Jerusalém. Percebam, queridos, o zelo, o amor, o compromisso desse grupo, inclusive desses que causaram os problemas. Por isso que eu acredito que esse povo era crente. Por mais que eles estivessem errado, e tem muito crente sincero errado, teologicamente, biblicamente falando. Por mais que tenha acontecido isso, eles se unem para resolver o problema. Você não vê aqui esses irmãos saindo, vou criar minha própria igreja. Não é assim que acontece? Né? Não acontece isso com frequência? Ou eu estou equivocado, gente? Um determinado líder lá briga com a liderança atual, ele não pode fazer muita coisa, né? Porque a igreja é estabelecida. O que ele faz? Ele sai e vai abrir a igreja dele. É por isso que a gente vê esses montes de igrejinhas espalhados por aí. A imensa maioria é gente que brigou. Muitas denominações surgiram de brigas desse jeito. A maioria delas saíram de igrejas tradicionais, como a nossa. De uma forma até triste, a gente pode dizer que a gente produziu muitas dessas igrejas que estão por aí. Sabe por quê? O povo fica rebeldinho, o povo não quer ser submisso, e rebeldia geralmente causa isso, irmãos, dissensão. E eles saem e criam as congregações cristãs do Brasil, criam esses outros movimentos heréticos que tem por aí, debaixo de rebeldia e infidelidade. E a gente vai achar, inclusive, que muitos desses lugares são lugares saudáveis para se estar. Não, porque a gente tem que ser amoroso, porque a gente tem que ser, assim, sabe? A gente tem que ter cuidado. Paulo e Barnabé enfrentaram a heresia aqui. Heresia, tá bom, gente? Então vamos para ficar brigando por ponto de vista, por assuntos periféricos. Paulo enfrentou a heresia. Mas eles resolveram criar isso. De que maneira? De que forma? Da forma cristã. Vamos nos submeter à nossa autoridade maior. E eles levam a igreja, o assunto até a igreja. Um detalhe, uma viagem de 400 quilômetros. Por isso que eu digo zelo. Provavelmente a pé, a cavalo. E olha a graça divina. Por isso que eu falo, gente, é o povo crente brigando dentro da igreja. Mas é povo sério. Tá bom? Não é povo sério. Tem que ter a circuncisão. Ok, queridos. É a igreja, agora igreja cristã. Seguimos a Cristo. Não tem mais esse negócio, né? A gente ama e respeita. Nós temos uma história. Mas entenda, o passado é o passado. Certo? As leis ficaram no passado. Vou sair e criar a minha igreja. Nós vamos ter agora uma igreja que batiza aqueles que creem em Jesus, mas também faz a circuncisão. Ok, fica à vontade. Tem um monte por aí, inclusive. Vocês sabiam disso? Tem gente circuncidando até hoje por aí? Tem. É só procurar que a gente acha. Usando da criatividade, você vai encontrar muita coisa ruim por aí. Com isso, nós vamos perceber esse zelo da igreja em resolver o problema. Solução: vamos enviá-lo para o centro da liderança da igreja,
que está estabelecido em Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Não é no barquinho, mas é em Jerusalém. Vamos para agora a próxima cena, verso de número 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram a província da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Percebeu a mudança de cena? Eles estavam em Antioquia discutindo um assunto. Agora, eles viajam. Quando eles viajam, muda a cena. Paulo, Barnabé e uma outra comitiva, né? A gente não sabe muito bem quem é, mas vai com eles. Nesse caminho, o que Paulo vai fazendo? Irmãos, em 1970, a igreja do Brás teve uma ideia de plantar igrejas aqui em Ermelino, São Miguel, no Itaim, e foi disseminando o evangelho. E essa igreja aqui, que foi criada em 1972, ela cresceu, ela avançou, hoje completando 50 e tantos anos de idade. Mas em 1999, Deus foi tão bom, que começou um trabalho no Parque Veredas, e Paulo começa a contar isso. Mas não somente com lapsos de tempo grande assim, mas mostrando como Deus tinha sido maravilhoso. Qual é o resultado disso, segundo o verso 3? Enquanto Paulo ele ia evangelizando, ele ia confirmando a fé dos irmãos, ele ia dando apoio, suporte aos irmãos. Não creia em mim, olha o verso 3 dizendo. A segunda parte deixa claro, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Olha o que Paulo está fazendo. Paulo está só confirmando o ponto dele lá na discussão. O povo ia ouvindo isso, Cornélio se converteu. Olha, um outro que não era judeu se converteu. Tem milhares de pessoas se convertendo enquanto Deus vai abençoando. Resultado disso, a igreja vai se alegrando. Não somos mais os judeus apenas agora, assim como Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, e recebereis poder. E quando vocês receberem poder, vocês vão anunciar em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Já falei isso e repito, nós hoje somos confins da terra. A profecia se cumpriu, o evangelho avançou, e chegou até onde chegou, e Paulo está feliz porque alcançou os gentios. Nós somos gentios, podemos dizer assim. Nesse sentido, que nós não somos judeus de judeus. Então percebemos que Paulo e Barnabé vão contando as maravilhas que Deus fez no meio dos gentios. Em cada igreja, recontam as histórias de conversão. O resultado foi o apoio dos irmãos e a alegria por saberem das conversões. Essa é a segunda cena. Terceira cena, verso de número 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Olha que coisa interessante. Primeira cena, Paulo vindo lá daquela loucura, chega a Antioquia, narra tudo o que aconteceu, alguns irmãos se levantam. Decisão, vamos mandar eles resolver isso lá em Jerusalém. Eles vão. Na viagem, segunda cena, eles contam as maravilhas. Terceira cena, eles chegam em Jerusalém. Verso de número 4, perceba aí. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos. Por quem? Só por quem eles conheciam? Não. Pela igreja, pelos apóstolos, e o mais difícil, pelos presbíteros. Todo mundo recebeu bem eles. É o que o texto está dizendo aí. Verso de número 5. Aqui nós vamos ver um grupo, novamente, que quer exigir algo contrário às boas novas do Evangelho. Olha aí. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Alguém poderia dizer assim, mas o que os fariseus estão fazendo na igreja? É fariseu que se converteu, irmão. Pastor, como o senhor pode afirmar? Está escrito aí, ó. Alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Fariseu, crente, gente, isso pode. Paulo é um deles, talvez o mais, aliás, talvez não, certamente o mais famoso. Só que esse fariseu estava no meio da igreja. Quem eram os fariseus?
antes de Jesus, hipócritas, legalistas, gostavam de ressaltar aspectos da lei para ferir os outros, para dizer, olha como eu sou bom, e você não é. Aqui é fariseu crente. Imagina um cara zeloso, agora ele virou crente. Resultado, eles recebem essas notícias do apóstolo Paulo, e provavelmente tenham dito assim, eu acho que o pessoal de Antioquia tem razão. Além da fé em Jesus, tem que ter circuncisão, sim. Por quê? Porque eles eram fariseus zelosos, homens que zelavam, que eram amantes da lei, praticavam a lei de uma forma exagerada, vamos dizer assim. Só que eles se converteram e continuaram com esses pensamentos. Aqui algumas coisas que a gente precisa colocar em pauta, queridos. Primeiro, a conversão não acontece da noite para o dia assim. Conversão, sim, é uma ação, como a gente já falou aqui, é uma ação de Deus na vida da pessoa. Mas a mudança, a santificação, ela vai acontecendo gradativamente. Você vai dizer para mim o que você acha, que você vivia antes de vir para a igreja, eu vou dizer para você, olha, a Bíblia diz o contrário. Não, mas eu acho isso, então a gente vai conversando, até que a gente chega num denominador comum. Se é convertido de fato, as mudanças vão acontecer e a gente vai perceber Deus trabalhando no coração da pessoa para mudar a percepção dela, com relação a pontos fulcrais da Escritura. Se não é, se é assunto periférico, né, eu acredito que a gente pode discutir. Por exemplo, nós temos uma rixa aí, né, antiga com os batistas. Abaixa na água ou só joga água na cabeça? Irmãos, de verdade, eu creio que o correto, do fundo do meu coração, queridos, falo isso com todo amor, zelo e respeito, é jogando água na cabeça. Vocês acharam que eu ia dizer o contrário? Sou pastor presbiteriano, rapaz? Vou dizer o quê? Vou dizer o contrário? Lógico que não. Isso é importante para a salvação? A gente ficar discutindo quantidade de água? Não. Mas a gente crê que corretamente é isso. Nós vamos encontrar os nossos irmãos imersionistas lá no céu? Sim. Mas tem discussão. As coisas não mudam da noite para o dia. Tem batista que vem para a igreja presbiteriana? Tem, bastante. Tem irmãos presbiterianos que vão para a igreja batista? Tem, bastante. Tem irmãos que mudam de outras igrejas? Tem, nós temos muitos aqui no nosso meio. E está tudo bem. Só não pode sair daqui, tá bom? Não pode ir para outra igreja, pode vir de... A grande questão, queridos, é essa, a gente precisa entender. Assuntos periféricos a gente até pode discutir tranquilamente, mas assuntos essenciais da fé, como é esse aqui, a gente tem que se levantar e defender à luz da Escritura. E foi isso que eles fizeram. Resultado aqui, irmãos, também aqui, agora, levantando o mesmo assunto, o mesmo ponto contra Paulo e contra Barnabé. Então, queridos, nós não sabemos se é o mesmo grupo lá da igreja de Antioquia, que o apóstolo Paulo pegou um trem, né, pegou o trem no Brás, e eles pegaram no Tatuapé. Chegaram primeiro, se estabeleceram lá e falaram assim, quando eles vierem contar, a gente vai estar aqui para defender o nosso ponto. Né? A gente não sabe. Provavelmente seja um outro grupo que pensava da mesma forma, mas que estava dentro da igreja lá. O texto não deixa claro, Lucas não revela isso para nós. Mas a grande questão aqui, queridos, é que a gente precisa entender. Havia discussão, esse era o grande problema. Primeira cena, é estabelecido a controvérsia. Segunda cena, eles são enviados. Terceira cena, eles chegam em Jerusalém. E a partir daqui, como é que o problema vai ser tratado? Próximo domingo, às 18 horas, nós veremos como a igreja de Jerusalém, os líderes, trataram este assunto, a partir do versículo de número 6. Ao longo da história, queridos, nós tivemos muitos concílios. Hoje são chamados, por exemplo, de concílios, concílios cristológicos. O que são esses concílios? São reuniões regulares que acontecem na igreja para tratar de assuntos
na história da igreja, nós entendemos que esse aqui é o primeiro grande concílio da igreja, que vai tratar deste assunto. Qual era o assunto? A salvação somente através da fé em Cristo Jesus. Esse era o grande assunto. E sabe qual é o mais interessante? Existem, como eu falei para os irmãos, na história da igreja, os outros concílios, que são chamados concílios cristológicos, que a gente aprende, por exemplo, o concílio de Nicéia, em 325. Depois vem o concílio de Éfeso, em 431. Depois, 451, Calcedônia. Depois, o terceiro concílio de Constantinopla. Concílios ou sínodos se constitui dessa instituição maior. E hoje, na nossa igreja, por exemplo, nós temos o Supremo Concílio, que acontece a cada 4 anos, como os irmãos já bem sabem. O último que aconteceu foi o ano passado, e nós tivemos o privilégio de representar a igreja, o Sínodo Leste de São Paulo, na reunião do Supremo Concílio lá, para discutir esses assuntos. Eu só estou ilustrando aqui para vocês entenderem, porque muitas vezes nós fazemos as coisas hoje aqui na igreja, e algumas pessoas acham bobagem, acham perda de tempo, mas é o padrão bíblico. Quando surge um assunto, por exemplo, foram 400 documentos nessa última reunião. E a grande discussão lá era a pregação de pastoras na igreja. E a aceitação de oficialato dessas pastoras, diaconisas e presbíteras. Tinha um grupo barulhento lá, brigando porque tinha que ter pastora na igreja. E a maioria venceu. Como é que funciona? Voto. Simples assim. Tem um tempo de discussão, cada um apresenta os seus argumentos. Um relator, que é o responsável por conduzir, por defender, vamos dizer assim, uma posição, ele fala diante de um plenário de 1.200 pessoas, 700 delegados. Eu era um desses. E ele vai enfrentar esses 700 delegados defendendo esse documento. E, obviamente, nesse plenário, você tem aqueles que são a favor, que são contra. O presidente vai conduzir para que a discussão role. E vai rolando a discussão às vezes alcança horas. O presidente estabelece esses critérios. Quantas horas vão? E depois de muito discutir, o documento é votado. E a decisão foi que na igreja presbiteriana continuará sendo como sempre foi. Não haverá pastoras, presbíteras, nem diaconisas. E isso causou um grande reboliço no Brasil afora. A decisão do Supremo Concílio foi tomada, e agora cabe a nós, sendo favoráveis ou não, cabe a nós o quê? Ser submissos e acatar a determinação. Só que não é isso que acontece. Aqueles que são contrários, diferentemente do que a Bíblia ensina, deveriam acatar a orientação da direção da maioria, não acatam. E começam a atacar o outro grupo, de forma covarde, mentirosa, esquerdistas enfiados no meio da igreja, atacando ao presidente da igreja, na época, ou então, ainda presidente da República. Então, houve aquele burburinho todo, aquela... Gente, vocês não têm noção a pressão que foi sobre isso. Um presbítero, com certeza não convertido, que foi disciplinado, começou a vazar os documentos da igreja na internet, e começou os ataques, dizer que a igreja presbiteriana é bolsonarista, dizer que a igreja presbiteriana era misógina, que a igreja presbiteriana odeia a mulher. Recentemente, uma irmã chegou para mim e disse que quando ela entrasse aqui, nós iríamos amordaçar ela. Porque aqui mulher, assim, lugar de mulher, assim, é calada. A gente faz isso com mulher e humilha as mulheres na igreja. Da onde nasceu isso? Da onde foi que nasceu isso? Desses grupos, que nada tem a ver com esse movimento aqui. Mas esses grupos estão atacando a gente. E qual que foi a minha resposta? Fique e observe. E você vai perceber se é isso que a gente faz. Que a gente é misógino, que a gente humilha a mulher. Sabe por quê, queridos? Porque Satanás tem se introduzido nesses meios
E muitas pessoas com esse pseudo-afã de santidade não querem isso. O que eles querem é destruir o tradicional, a imagem do homem, a imagem sua de marido, a imagem da mãe que cuida dos filhos, que ama, respeita e é submissa ao seu marido crente. É isso que eles querem destruir. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com se é de esquerda ou de direita. O que acontece aqui é uma ação do inferno para destruir toda e qualquer referência àquilo que Deus estabeleceu por santidade, por correto, por família. E muitas pessoas vão achar que isso é ser presbiteriano ou não ser presbiteriano, vão achar que é uma briga de igrejas. Queridos, nós estamos por aqui há muito tempo. Essas reuniões começaram aqui, ó. E nós vamos continuar, porque a fidelidade da Escritura faz com que a gente avance. Não é opinião, não é ser presbiteriano, batista, assembleiano ou qualquer outra denominação séria. Mas é o povo de Deus, a grande Assembleia de Deus dos santos, que vai se encontrar no céu. Batistas, presbiterianos, assembleianos e todo o povo de Deus reunido na face da terra, que vai se encontrar diante do Altíssimo e prestar conta a Ele se a gente enfrentou como deveria enfrentar, como Paulo e Barnabé fez aqui, com zelo, amor, respeito. Eu concluo, queridos, relembrando aos irmãos que existem muitas pessoas que querem adicionar essas práticas no nosso meio. Começa assim, uma coisinha aqui. Ah, mas por que não faz assim? Por que tem que ser de terno? Por que tem que ser de gravata? Por que não pode ser uma camiseta polo? Por que não pode ser uma bermuda? Começa com essas bobagens assim, sabe? Quem está aqui há muito tempo já me viu pregar de bermuda. Nunca aqui, obviamente, né? Mas em outras situações. Começa assim, sabe? Mas por que não tem presbítera e pastora? Tem que ter. Nós estamos vivendo a revolução, né? Aí o feminismo vai entrando sorrateiramente na igreja, é verdade. Só tem pastor e presbítero nessa igreja. O que você me diria, pastor? Procure outra igreja. É assim que eu vou dizer. Você está incomodado com isso, queridos? Procure uma igreja que tem pastora. Procure uma igreja que tem presbítera. Nós não temos e não vamos ter. Até o próximo Supremo Concílio, eu acredito. Porque está cada vez mais difícil, irmãos, de lidar com isso, não é? Aí vão fazer todos esses atalhos para atacar a gente, para dizer que o nosso papel é esse aqui. Porque a gente é machista, patriarcal, não é? A rebeldia aqui não é para conosco, queridos, mas é para com o Criador. Querem impor a circuncisão, querem impor vestimentas, práticas vazias, que não tem nada a ver com a Escritura. Em nossos dias, querem adicionar, por exemplo, a vontade e os desejos. Se você acha complexo essa questão das roupas, ou de práticas, de oficialato, você não tem noção da pressão que é externa e muitas vezes interna, como é aqui, inclusive, para a gente pregar mensagens que tragam mais conforto para vocês. A igreja está muito cansada. Pastor, esse negócio de ficar falando o tempo inteiro que a gente não presta, que a gente é pecador, que a gente não vale nada, que nós somos alvo da graça de Deus e que a gente é isso mesmo, que a gente está lá embaixo, na escala de importância entre nós e Deus. E tem esses grupos que querem fazer isso e vão fazer, irmãos. Vão comparar a gente, ó. Você, sabe o que você é? Você é o ponto fraco de Deus. Já ouviram isso recentemente? Como assim ponto fraco de Deus? Deus não tem ponto fraco. É como se nós fôssemos assim um bichinho em que quando a gente está meio tristinho, a gente chega para Deus e faz aquele olhinho do gato de botas, né? E Deus, olha só. Não é isso, não.
Nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus, de um Deus soberano, santo, que se Ele desse o que nós merecíamos lá no Éden, nós nem existíamos. Como que a gente pode se apresentar diante de um Deus santo assim, requerendo alguma coisa? A gente não pode. Mas Ele nos ama com um amor tão incrível que olha para nós e nos dá a oportunidade de, humilhado, chegar diante dEle e dizer assim: Senhor, eis-me aqui mais uma vez, está doendo, está difícil, Senhor, me ajuda, eu não presto, eu não valho nada, mas o Senhor me ama. E Ele vai olhar para nós e dizer assim: eu sei, filho, eu passei por isso, eu vivi no meio de vocês, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Filho, entenda, eu vivi na carne o que você está vivendo e venci. Por isso eu digo para você, continue firme e em mim você será mais que vencedor. Aí sim nós podemos dizer. Mas é uma luta ferrenha com esse negócio de vontade dos desejos humanos. As pessoas querem acrescentar as obras, as nossas obras, ser bonzinho, ser um bom marido, bom esposo, bom filho, ser dizimista, não ser. Querem acrescentar isso à obra da salvação. Não pode, não é possível, porque Ele mesmo estabeleceu que assim não seria. É somente pela graça. É somente pela fé em Cristo Jesus, é somente pelo amor dEle destilado na cruz, é somente pelo sangue derramado, é somente por um amor incompreensível da nossa parte. A gente não consegue mensurar o que Deus fez por nós, por isso que a gente se enrola, a gente não consegue entender. Ele lá, autossuficiente em si mesmo, glorioso, poderoso, majestoso, não precisa da gente. Mas olha para nós e nos ama, mesmo a gente sendo esse bichinho de Jacó, mesmo a gente sendo essa coisinha insistente em pecar diante dele. Ser salvo só depende da fé em Cristo Jesus, o presente gracioso de Deus, para que arrependidos possamos ter acesso ao Pai novamente. As lutas por uma igreja sadia, queridos, são grandes, mas necessárias. Vamos continuar sendo acusados, xingados, humilhados, vilipendiados em vários aspectos. Finalizamos aí com as aplicações. A doutrina da salvação, queridos, do sola gratia, solus Christus, é imprescindível nessa discussão aqui. E entender essa doutrina corretamente faz toda a diferença. Não existe nenhum outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, senão pela fé em Cristo Jesus. Crianças, só existe uma forma. Qual é a única forma de ser salvo? Crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Único porque só existe Ele. Suficiente porque o que Ele fez é suficiente para a nossa salvação. Às vezes precisamos lutar para que a unidade da igreja permaneça. A salvação é uma obra monergística de Deus somente. E os 3 últimos aspectos: defenda, ensine, evangelize. Defenda, ensine, evangelize. Defenda a salvação somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ensine sobre a salvação pela graça. Evangelize a partir da salvação pela graça em Cristo Jesus. E você vai ver as coisas acontecendo. Como nós temos aprendido, que a pregação do Evangelho transforma a vida das pessoas, para o bem e para o mal. Para aqueles escolhidos, para aqueles salvos, a conversão. Para aqueles não convertidos, a condenação eterna. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.